parte do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amém. Queremos ouvir Deus nessa noite. Amém. Glória ao Senhor. Irmão José Freire. Eu nem sabia que era irmão José Freire, mas o irmão está sempre preparado, né, irmão? Amém. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. É Ele que nos prepara. É Ele que nos trouxe aqui nessa noite. É Ele que nos faz deitar, é Ele que nos faz acordar, levantar, caminhar, trabalhar, viver a vida conforme o seu querer. Pois nós estamos aqui segundo a sua vontade, porque se dependesse de nós não estaríamos aqui. Como diz o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, permaneçam em mim, porque sem mim nada vocês poderão fazer. Então, sem Ele, nós não estaríamos vivos, porque Ele é a vida, e sem Ele não há vida em ninguém. Muitos tentam viver sem Ele, mas vivem, mas vegetam, e dão com os burros náguas, e andam nas cabeçadas para um lado e para outro, e não tem rumo. Então eu saldo a igreja do Senhor Jesus Cristo em nome dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar agora, neste momento, e falar com o Senhor nosso Deus, por intermédio da sua palavra, ouvi-lo e obedecê-lo, porque a meta maior, o mandamento maior de Cristo é obedecê-lo. Se não houver obediência, não adianta ninguém querer estar buscando Deus, como muitos fazem, buscam Deus. Deus está em mim. E Deus está em você? Eu tenho Deus, mas Deus te tem? Isso é o que resta, é saber dessas coisas. Irmão, nós vamos tratar a respeito de um assunto aqui que para nós é maravilhoso, né? Para nós é uma bênção. Então os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios no capítulo 4. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Efésios capítulo 4. Nós discorrer a respeito de coisas miraculosas da parte do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Um pouquinho de tempo só, não é? Mas esse tempo que é curto é proveitoso. No versículo 2. Então, o irmão abre sua Bíblia aí em Romanos capítulo 5, versículo 8, um de vocês. Outro abre em 1 Coríntios 6, 17. Outro abre em Efésios 1, 4 ao 7. E outro abre em Gálatas 5, versículo 25. E outro abre também em Efésios 3, 16. Amém? Nós vamos tratar, vamos aprender, né, uns com os outros aqui. Amém. Agora. Respeito do Espírito, né? Amém. Porque sem o Espírito de Deus, nada podemos fazer. Como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Mas nós vamos começar aqui pelo capítulo 4 do livro de Efésios, versículo 2, né? Amém. Como diz aqui a mensagem, né? Diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, esse versículo, ele é um versículo muito importante. E o que eu quero falar a respeito disso é que a mensagem diz para que nós suportemos uns aos outros em amor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o importante é isto: como nós podemos suportar uns aos outros? Como podemos suportar uns aos outros se a coisa mais difícil é suportar um ser humano em nossa vida? Seja ele cônjuge, seja ele um irmão, seja ele um amigo, seja um pai, seja uma mãe, seja aonde nós estiver, um patrão,
um trabalhador conosco. Olha, não é fácil suportar o ser humano. Por isso que eu trouxe esse versículo para deixar com os irmãos. Porque nós só podemos suportar uns aos outros se nós nos tornarmos um espírito com o Senhor Jesus Cristo. Porque o espírito, ele é perfeito. Ele é o vínculo da perfeição e de toda a santidade que se pode imaginar na face da terra, e ainda mais aquilo que nós não podemos nem imaginar ou pensar. Porque o espírito só compreende um espírito quem é espírito. E só compreende um espírito mesmo, de verdade, o Senhor Jesus Cristo sabe quem é um espírito. Nós também sabemos, porque Ele é um espírito. E esse espírito que Ele habita em nós. Então nós precisamos ter esse vínculo com Cristo, de sermos com Ele um espírito. Então, o irmão quer ver isso. Você lê em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Pois nós não podemos chegar ao reino do Senhor nosso Deus se nós não nos tornarmos um com Cristo Jesus. Porque o Espírito, nós no Espírito, isso quer dizer que nós estamos perfeitos no Senhor Jesus Cristo. Nós só alcançamos perfeição se nós nos tornarmos um Espírito com o Senhor Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17. Aquele que leia. 1 Coríntios 6, 17. Não, alguém que abriu. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Isto. Então, nós estamos aqui porque nós nos unimos ao Senhor Jesus Cristo. E para nós permanecer unido ao Senhor Jesus Cristo, é preciso que haja aquelas 3 letras. Obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se nós ficar pulando de galho em galho, ou alguém que quer servi-lo assim, dessa maneira, ele vai perecer. Ele perde o rumo, porque a mensagem é esta: obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Assim se torna um espírito com o Senhor Jesus Cristo. Quem obedece é um espírito com Ele. Quando Ele disse ao Senhor nosso Deus vivo: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Ou seja, assim como nós somos um. Então ele fala isso a respeito dos discípulos. Ele está se referindo a uma unidade, quer dizer, a Espírito, ao Espírito. Que eles sejam um Espírito com o Senhor Jesus Cristo. Entende? Amém. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu e o Pai somos um, porque é um mesmo Espírito. Que eles sejam um com nós, assim como nós somos um. Quer dizer, ele está falando de uma unidade, um só. Nós temos que ser um com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o irmão abra aí Romanos capítulo 5, 8. Abra, quem abriu? Alguém abriu, eu falei para abrir. Alguém abriu. Quem abriu, leia. Nesse versículo de Romanos 5, 8, você vai ver quem é um Espírito com Cristo. Pode ler? Pode ler. Quem abriu Romanos 6, Mas Deus 5, prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda
pecadores. Isso. Na minha Bíblia diz que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Quer dizer, esse éramos não existe mais. Esse éramos ficou para trás, ele morreu. Então permanece agora o que somos. O que eu quero dizer com esse versículo? O que aconteceu? Uma tragédia no Jardim do Éden. O diabo iludiu a mulher iludiu Adão. Adão caiu no laço, caiu na conversa e aceitou a proposta dela. Quando ele comeu aquele fruto que era proibido comer, ele se tornou um pecador. Agora, esse ser pecador, ele procedeu de quem? Não procedeu do Senhor nosso Deus, ele procedeu de Satanás. O ser pecador procedeu de Satanás, porque o Senhor nosso Deus fez Adão santo, uma unidade com ele. Tanto é que você lendo a mensagem, você vê que na virada do dia, o Senhor nosso Deus vivo vinha e andava com Adão pelo jardim. Porque ele era santo, ele era puro, ele era um com Cristo Jesus, um Espírito com o Senhor nosso Deus vivo. Ele tinha comunhão com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, com o Senhor nosso Deus, como era na época, era o Senhor nosso Deus, o Deus eu sou. Então, quando ele caiu na cilada, mudou o rumo. Ao invés dele ser Adão santo, ficou Adão pecador. Agora, quando eu digo que eu sou um pecador, eu estou anulando tudo que Cristo fez na minha vida. Porque eu sou um pecador. Pecador não procede de Deus. Pecador foi feito pelo diabo. A pessoa sim é de Deus, mas a obra que está nele é de Satanás. É o ser pecador. Um dia eu perguntei a um irmão crente: irmão, você nasceu de novo? Ele disse: eu nasci sim, irmão. O irmão é crente, é um filho de Deus? Sou, irmão. Agora, irmão, uma pergunta eu te faço: você é pecador? Ele disse: sou, irmão. Eu disse: misericórdia, meu irmão. Você nasceu de novo e ainda continua sendo a mesma pessoa. Exortei-lo dizendo essas coisas para ele. Nunca diga que você é um pecador, porque se você é um pecador, você está um com o pecador. Você faz-se um com o pecador. O Senhor Jesus Cristo diz na sua mensagem por intermédio do apóstolo Paulo: seja santo porque eu sou santo. O diabo fez um homem pecador, mas o Senhor Jesus Cristo veio para resgatá-lo do pecado e fazê-lo santo, para caminhar com ele em santidade, em novidade de vida e não pecador. Não existe santo pecador, de maneira nenhuma. O apóstolo Pedro, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 32, ele estava em viagem ali naquele lugar, em uma cidade chamada Lida, e ele resolveu visitar os santos que habitavam ali naquele lugar. A Bíblia diz: os santos que ele foi visitar. Não disse os pecadores que moravam ali, ou os santos pecadores que habitavam no lugar. Então, quando se diz eu sou um pecador, faz-se um com o pecado. Porque nós fomos chamados do reino das trevas para o reino da luz do Senhor nosso Deus, e o Senhor nos transportou. A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para o reino da sua luz no amado. E nós estamos no reino da sua luz. Se nós estamos no reino da sua luz, como pode ter treva em mim? Se eu sou santo, nem que o mundo
aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida. Eu sou santo, porque santo é aquele que me fez santo. Glória a Jesus. Então o irmão abre em Efésios capítulo 4, Efésios 1, do 4 ao 7. Amém? Glórias ao nosso Deus vivo, e pode ler. Efésios 4, do 1 ao 7. Olha, irmãos, Efésios 1, 4 ao 7. 4 ao 7. Então, é bom dar oportunidade para os irmãos, né? Então, essa oportunidade. Quem gostaria de ler Isso. só dos irmãos? É porque eu já havia dito que os irmãos abrissem a Bíblia, né? Nesses versículos. Só faltou você fazer uma coisa, irmão. Você pedir fulano abre assim, fulano abre assim. Você falou aleatório aí. Isso, mas pode abrir, não tem problema. Efésios 1, 4 ou 7, né? Isso. Edivaldo, por favor. Efésios 1, 4. 1, 4. Efésios 1, 4. Amém. Assim Glória a como, Deus. pois, escolheu nele antes da fundação do mundo, é isso mesmo? Isso. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Exatamente isso. Só? Continua? Ah, mais? Só isso mesmo. Até o 7. Efésios, até o 7. Até o 7. Nós nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Isso. Isso mesmo. Você está entendendo aí o versículo? Amém. Ele diz que é para nós sermos santos. Para sermos santos. E nós somos santos. E não podemos dizer outra coisa além disto, que somos santos. Porque se nós disser, sou pecador, está anulando a palavra do Senhor nosso Deus, semeada em nossos corações, que é ela a responsável de nós sermos santos. Glória a Jesus. Amém. Ela é responsável de nós ter sido chamados para o louvor da sua gloriosa graça. Nós temos esta função. Muitas das vezes, irmão, se preocupa, porque lá na igreja eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Um irmão, irmão, alguém já me perguntou, irmão, você lá na igreja, você é o que lá? Eu digo, olha, irmão, graças a Deus, eu sou um membro, eu estou no banco. Mas, irmão, você tem quanto tempo lá? Eu digo, olha, tem uns 3 anos lá. Mas, irmão, você ainda está no banco, por que isso, por que aquilo? Mas louvemos ao Senhor nosso Deus por estarmos no banco, ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Já pensou o pastor João Gonçalves, ele é um pastor? Já pensou se eu também fosse um pastor? Já pensou se eu fosse também um pastor? Ele fosse um pastor? Cada um de nós fosse um pastor? Ou ele é um diácono, ou cada um dos irmãos fosse um diácono? Aí como era que ia trabalhar tudo a mesma coisa, uma função só, se a Bíblia diz que o nosso corpo tem muitos membros e cada membro tem a sua própria função? As minhas 2 mãos, elas têm 2 funções de pegar, não é? Mas qual é a mão que trabalha mais? A mão direita. Quando ela não pode levantar o peso sozinha, vem essa amiga aqui e ajuda ela e ergue o peso. Amém. Porque ela tem essas 2 funções de trabalhar em conjunto uma com a outra, porque são irmãs. Elas são amigas. Aí vem os nossos olhos servem para enxergar as maravilhosas coisas
e também se fecham para as coisas negativas, para que não venhamos desejar coisas más. Porque o Senhor nosso Deus diz: não coloqueis coisa má diante dos meus olhos. Um dia eu estava no ônibus, sentado na frente, tem uma moça sentada assim. Ela olhava para os meus olhos, chegou uma hora e disse: mas você tem uns olhos bonitos, você não quer dar esses olhos para mim? Eu disse: moça, eu não posso lhe dar esses olhos, porque esses olhos têm dono, esses olhos pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e eu não posso lhe dar. Entende? Amém. Ela não foi a primeira. Outra vez no Mercado União tinha uma moça lá que também se admirou com os meus olhos, porque disse que eram bonitos. Eu não sei, o povo fala que é bonito, eu não sei se são bonitos, né? Então, eu falei a mesma coisa para ela, de que esses olhos são do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sou servo dele, ele me possui. Porque tudo que eu tenho é dele. Quando a gente se converte ao Senhor Jesus Cristo, disse eu para ela, tudo que temos é dele. Nós somos propriedade dele. Não pertencemos a nós mesmos. É isso que acontece. Gálatas 5:25, quem abriu pode ler. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Isso. Entende aí? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, nunca devemos imaginar em ser carne. Porque carne e sangue não herdará o reino do Senhor, o nosso Deus. Carne e sangue só vive por um tempo. Isso é na face da terra, depois se desfaz. Mas aquele que está firmado no Senhor Jesus Cristo, ele anda no Espírito e vive no Espírito. Se deita no Espírito, sonha com o Senhor Jesus Cristo, como eu já tenho sonhado. Não sonhei vendo a face de Cristo, mas tenho sonhado voando. Voando. E é uma coisa gloriosa, é uma coisa maravilhosa, subindo e descendo, e vai num lugar e vai no outro, e eu cantando um hino maravilhoso de louvor ao Senhor nosso Deus. Porque ando no Espírito. E eu tenho fé, e tenho certeza de que eu estou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não me esquecendo de que o adversário das nossas almas está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas o Senhor, o apóstolo, diz: resista a ele na fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Resista-o. Quer dizer, resista-o. Pegue a espada do Espírito, detona sobre ele e corta ele. Derruba ele, não deixa ele com a cabeça. Depois que ele cair, pega a espada, corta a cabeça. Corta o pescoço. Ele aqui, morto. A cabeça dele aqui, vou levar para a minha propriedade e colocar como memorial na estaca da cerca. Quando alguém me perguntar e dizer: isso aqui, essa cabeça está aqui por quê? Diga: essa cabeça foi de um gigante que eu matei. Tentou me afrontar, não aceitei a sua afronta, o matei. Pronto. Foi assim que Davi fez. Quando derrubou o gigante, Golias, pegou a própria espada dele e tirou-lhe a cabeça. Porque se deixasse com a cabeça, ele ia levantar. Não é? É como nós vemos. Então o irmão que abriu em Efésios 3:16. Pode ler. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Pode ler, né? 3:16? Isso.
para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Entende? Glória a Deus. Não é maravilhoso? Oh, glória! Oh, glórias! Oh, glórias ao nosso Deus vivo! Glória a Deus. O Espírito Santo, não é? Que ele está falando, o Espírito de Deus em nosso interior. Glória a Deus. Quando ele falou para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. É verdade. Você, se não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nicodemos, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Ele diz, Nicodemos, em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória. Ele quer dizer com isso, Nicodemos, o seu interior precisa ser renovado. O seu interior precisa ser lavado. O seu interior precisa ser transformado. O seu interior precisa virar o templo do meu Espírito, para que eu possa habitar dentro de você. Ele precisa ser regenerado, para que você seja um homem novo e possa gozar das delícias do céu. Então é o que ele expressa para Nicodemos. E aí você vê Nicodemos se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele ajudou José de Arimateias a levar o seu corpo para o sepulcro. Não sei se vocês já leram esse versículo, essa mensagem. Entende? Já leram? Isso está escrito em João 19. O sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Não posso dizer o versículo. Mas Nicodemos ajudou José de Arimateias sepultar o Senhor Jesus Cristo, porque ele havia se convertido. Outro dia, no capítulo 7 do Evangelho de São João, ele disse, defendendo o Senhor Jesus Cristo, que não poderia julgar alguém sem que primeiro não o ouvisse. Ele disse isso, já encontraram isso na Bíblia? João 7, está lá escrito em um versículo. Que ele defendeu o Senhor Jesus Cristo. Quando se levantaram contra os discípulos dele, quando se levantaram contra ele, ele defendia o Senhor Jesus Cristo, porque ele era amigo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos e amados irmãos, vocês entenderam um pouquinho do Espírito, entenderam um pouquinho, com certeza, de que nós não somos pecadores. O Senhor Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele eliminou essa condição em nossas vidas quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar isso em Atos capítulo 2, no versículo 39. Quando ele fala para aquele povo, aquelas quase 3.000 almas que se converteram, que receberam a palavra, que receberam o Senhor Jesus Cristo, Pedro, abre a sua boca e diz para eles, ele está falando para aquelas quase 3.000 almas. A promessa é para vocês, como diz a minha Bíblia, para vocês. E para os vossos filhos, e para os que estão longe, que no caso éramos nós, e para todos quanto o Senhor
nosso Deus chamar. Glória a Jesus. A promessa é para vocês. Quer dizer, para eles. Porque o que estava acontecendo ali era a conversão dos filhos da promessa. Também quer dizer isso, era a conversão dos filhos da luz, que passavam agora a ser filhos do Senhor, o nosso Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouvindo a sua palavra. Eles passaram a ser filhos. E nós, que estávamos longe, Ele também nos fez esse chamado e nos trouxe para aquela mensagem primogênita que fez nascer a igreja do Senhor Jesus Cristo no dia de Pentecoste. Ela nasceu naquele dia. O que passa disso é de procedência maligna. Todos nós que fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é esse Jesus, Israel, que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Então nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos também dentro dos princípios daquela primogênita mensagem que foi para erguer a igreja do Senhor Jesus Cristo, colocar suas santas colunas, que ela é a coluna da perfeição na terra. Então Ele colocou as colunas dela na terra. E agora, começando por Jerusalém, deu o primeiro passo e seguiu. E até os dias de hoje, aquele batismo é para os filhos da promessa se batizar enquanto a igreja estiver na face da terra, batizar os novos convertidos nele. Aí você olhando, vem o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, no versículo 8, versículo 9. Ele repete o mesmo no versículo 9, dizendo: se alguém pregar para vós um evangelho que vai além desse que nós pregamos, até um anjo pregar isso, vindo do céu e pregar, que seja ele amaldiçoado, diz ali na minha Bíblia. Repetindo isso no versículo 9, ele diz: se alguém vos pregar um evangelho que vai além desse que nós vos anunciamos, então seja anátema. Quer dizer, se houver um batismo além daquele que ele está ensinando, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que vai além daquele, diferente daquele, com outras expressões, seja também ele anátema. Não vale para o Senhor nosso Deus. Você olhando bem, que a igreja é uma propriedade de Deus. Quando ele fala isso, no capítulo 16 do livro de São Mateus, está lá escrito no versículo, não vou citar o versículo, mas ele está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está falando da minha igreja, ela é minha, não pertence a ninguém. É para fazer como eu vos ensinar. Glória a Jesus. Para fazer como ele ensina. O que passar disso é de procedência maligna. Eu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade que vos me deram e que o nosso Deus os abençoe e fale melhor em vossos corações. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.